crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos estudar? Abra o seu livro de língua portuguesa nas páginas 144 até a 157, tá? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os tipos e gêneros textuais e também sobre o encontro e o desencontro de vogais, tá? Vou começar te dando um exemplo para que você entenda melhor, tá bom? Bom, quando você passa pelas ruas, e avenidas da sua cidade, principalmente nos sinais de trânsito, certamente encontram pessoas distribuindo panfletos. Dessa mesma forma que os mitos, e as fábulas, os panfletos também têm suas características. São distribuídos gratuitamente pelas ruas, trazem ofertas de alguma loja, não é? Geralmente são impressos em papéis pequenos. Esses nomes comuns sobre os quais reunimos uma infinidade de textos são os que chamamos de gêneros textuais, tá? Cada gênero apresenta especificamente a sua característica. Por essa razão, nós sabemos identificar facilmente vários gêneros. Um mito, uma fábula, um panfleto, uma lista de compras, uma receita de bolo, uma bula de remédio, um e-mail, uma carta, uma notícia, um poema, tá bom? Dentre os textos, esses elementos linguísticos que os compõem se organizam determinados modos, tá? Tanto nas fábulas quanto nos mitos, nós encontramos, por exemplo, personagens mágicos, que agem, tipo a Potira e o Itajubá, Nós encontramos também um espaço, tá? Na rua, no bairro, na floresta. Nós encontramos também em um dado momento, quando diz assim, era uma vez, numa época distante, tá? De maneira simples, quando encontramos essas estruturas de um determinado texto, ou em parte dele, Então, nós estamos diante a um tipo textual, tá? Essa é a narração. Os textos, os tipos textuais, eles são os modos como os elementos linguísticos de um texto podem se organizar. Basicamente, são 6 tipos textuais: a injunção, a descrição, a narração, o relato, a exposição e a dissertação. Agora aqui no nosso livro nós vamos dar uma lidinha sobre cada um desses tipos de gêneros textuais, tá? Olha lá, a injunção ela é o tipo textual que permeia gêneros em que fazemos alguma ordem, tá? São os textos em que o emissor procura agir sobre o receptor, fazendo com que este adote determinados comportamentos, como ocorre frequentemente nas receitas, nos manuais, São coisas que você tem que seguir, te dá uma ordem e você tem que fazer. Eu chamo de injunção. Um outro tipo de gênero textual é a descrição. Ela registra essas características de pessoas, de lugares, de objetos, não é? Os anúncios de venda de imóveis nos jornais, por exemplo, são textos em que o tipo descritivo prevalece. E a narração? A narração é o relato de fatos, tá? Imaginários, feitos por um narrador. O desenrolar, não é, de uma trama, de ações. Esse relato ele envolve personagens normalmente localizados no tempo e no espaço. Tem caráter ficcional, tá bom? E o relato? O relato já é semelhante à narração, compartilhando basicamente as mesmas características, tá? Mas com detalhe, enquanto a narração tem caráter ficcional, o relato, ele é baseado em fatos reais, tá bom? E a exposição? A exposição é a explanação, tá? De informações. É um tipo textual que permeia textos cuja função principal é informar, tá? Olha lá, como a notícia de um jornal. Tá bom? Isso se chama exposição. E a argumentação? A argumentação é o tipo textual predominante em texto cujo objetivo maior é a defesa de pontos de vista. Essa defesa é feita por meio de ideias, tá? Argumentos, e visa convencer ou persuadir o interlocutor, tá bom? Apesar, da gente apresentar esses 6 tipos textuais, eles podem aparecer tanto juntos como de forma separada, tá? Muitas vezes eles acontecem todos juntos, mas sempre um aparece mais do que o outro. Aqui no exemplo te dá o exemplo dos romances de José de Alencar, tá? Que é um texto do tipo narrativo, mas que nós podemos identificar longos trechos tipicamente descritivos, tá? Como em Iracema, que é um famoso livro dele.
Na página 146, você vai estar lendo essa tirinha do Chachado e respondendo essas questões interpretativas na 146 e 147, tá bom? Na página 148 já tem o texto 2, não é? Sobre o presidente da República, que você vai estar também lendo e fazendo essas questões. Na página 149, você tem o texto 3, né? Procura-se uma boa mulher que saiba cozinhar, limpar peixes. Você vai estar respondendo de acordo com esse texto que você vai ler. Na página 150, você vai estar lendo o texto Como a Noite Apareceu, não é? E vai estar respondendo essas questões abaixo. Tem a pesquisa de dicionário, né? Vocabulário desconhecido e mais algumas questões sobre como a noite apareceu. As páginas 152 e 153 não precisa a gente fazer, que é aquela produção textual que nós estamos fazendo de outra forma, tá? Logo em seguida vem a 154. Bom, vamos lá, na página 154 nós vamos falar do encontro de vogal e semivogal, tá? Aí na página 154 te dá o exemplo da palavra pai, né? A palavra pai possui uma única sílaba, tá? A única sílaba que eu digo é quando a palavra possui um único impulso de voz, tá bom? É uma palavra monossílaba, tá? O A é a vogal e o I é a semivogal. Então, quando eu tenho esse encontro na mesma sílaba de vogal e semivogal, eu chamo de ditongo, ok? Você tem o exemplo de ditongo nasal, ditongo oral, ditongo crescente, ditongo decrescente. O ditongo nasal, ele é composto por uma vogal nasal. Quando você pronuncia essas palavras que tem vogal nasal, você percebe que a força, né, do ar sai toda aqui, ó, pelo seu nariz, tá? Você sente até tremer, ó, quando você põe a mão no nariz para pronunciar, ó. Põe, mamãe, tá? Mamão, tá bom? O ar sai todo pelo nariz, tá bom? Por isso que a gente chama de vogal nasal. Tem o ditongo oral, que é composto por uma vogal oral. Quando você pronuncia a palavra, o som sai com bastante força, tá bom? Olha lá. Mingau, sai, feito. E o ditongo crescente, ele é composto de uma semivogal e de uma vogal. A semivogal é o som mais fraco e a vogal é o som mais forte. Lembra quando você aprendeu sobre ordem crescente e decrescente? Ordem crescente do menor para o maior. Então, aqui o ditongo crescente é a mesma coisa, porque a semivogal é menor, a vogal é maior. Lembra dessa dica, tá bom? O ditongo crescente, ele vem primeiro uma semivogal, depois uma vogal, né? O som menor para o som maior, o som mais fraco para o som mais forte. E o ditongo decrescente é o contrário. Ele vem de uma vogal, que tem o som mais forte, e depois uma semivogal, tá? Igualzinho quando você aprendeu lá. Fica essa dica, tá bom? Então, olha lá, crescente, pátria, espécie, planície. E ditongo decrescente, seu, maio, prometeu. Vamos falar um pouquinho sobre o tritongo. O tritongo é quando você encontra numa mesma sílaba uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, tá? Olha os exemplos para você. Paraguai, saguão, iguais, averiguei. Vem um som fraco, um som forte e outro som fraco, né? Uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. E esse desencontro de vogais é o que eu chamo de hiato, quando elas se separam, tá? São duas vogais. Lembra que eu falei para você que a base da sílaba é apenas uma vogal? Então, no hiato você sempre vai encontrar duas vogais. Duas vogais não podem ficar na mesma sílaba, dois sons fortes. Então, ao desencontro, elas vão se separar. Olha lá o exemplo. E quando acontece esse desencontro, eu chamo de hiato. Olha lá. Toalha, baú, saída, preencher. Você percebeu? São duas vogais. Elas não podem ficar na mesma sílaba. Por isso que há o desencontro, por isso que elas se separam. Aí eu chamo de hiato. Vamos para os exercícios? Bom, na página 156 e na 157, você vai exercitar sobre esse encontro e desencontro de vogais, tá bom? Bem fácil, bem rapidinho, tá? Qualquer dúvida é só chamar. Beijo grande. Daqui a pouco eu tô postando a correção no grupo para vocês, tá? Tchau, tchau.